pedir para o amigo já falar com a gente aí sobre essa notícia de hoje, deputado, que Flávio Bolsonaro articula com o Centrão para lançar Nicolas Ferreira ao palanque em Minas Gerais, ao governo de Minas Gerais, e a nossa comunidade aqui no seu aguardo já vinha perguntando no chat, e o nosso campo vai ter condições de enfrentamento para o governo de Minas, deputado? Ô Viário, tudo bem com você? Tudo. Agradecer o convite aí do DCM, estou tentando arrumar aqui o meu estúdio aqui, ele está meio baixo, mas tá bom, né? Tá ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo perfeitamente. É um prazer, viu? Obrigado aí, Viário, agradecer, companheirado do DCM, pela oportunidade. Olha, lá em Minas as coisas estão esquentando. Na verdade, essa é uma jogada política que o Eduardo Bolsonaro está fazendo no sentido de pressionar o candidato do governador Zema e o próprio governador Zema. O Zema, o candidato dele é o Matheus Simões, que é vice do Zema. E havia um acordo prévio de que o PL o apoiaria, mas desde que o PL fosse apoiado para a presidência da República. Só que eles achavam que teria um candidato único, que era essa história aí do Tarcísio. Tanto que o Matheus Simões foi para o PSD de dado, que era um partido que estava o Rodrigo Pacheco. Olha a confusão. Uhum. O Zema foi lá e conseguiu uma articulação com o Kassab e tomou o PSD para ele, botou o vice dele para ser candidato. Agora, o bolsonarismo só quer apoiar o Matheus Simões se tiver recíproco. Eles apoiaram o Eduardo Bolsonaro. Como o Zema não deu a resposta, então eles estão pressionando para que o Nicolas seja candidato e o Eduardo Bolsonaro tenha, então, um candidato em Minas Gerais para a sua campanha, que seria um candidato, do ponto de vista da extrema-direita, forte, que seria o Nicolas. Por isso, a candidatura do Romeu Zema lá, que é esse Matheus Simões, acaba. Então, é uma pressão para que o Zema ceda e apoie o Eduardo Bolsonaro. Agora, se essa articulação... Apoia o Flávio, né? Flávio, desculpa. Estou falando Eduardo é o foragido. Sim. É o Flávio. Então, se o Flávio Bolsonaro tiver o apoio do Zema e do candidato dele, Matheus Simões, eles vão se compor. Caso não, eles vão disputar. Eu estou torcendo pela briga, né? Que eles briguem bastante lá. Mas é essa articulação. Do campo nosso, nós estamos ainda numa articulação que está agora indo bem, que é a candidatura do Rodrigo Pacheco, como candidato de um campo mais progressista. Ainda há a possibilidade? Ainda há essa possibilidade? Há muita. Acho que teve uma reviravolta aí no quadro, nas conversas do presidente Lula. E o Rodrigo, que foi escanteado pelo Kassab, que eu te falei que ele deu o PSD para o Zema, ele vai ter que sair do PSD e está articulando um partido. Provavelmente ou União Brasil, que é o mais provável, ou MDB, ou PSB, mas ele sairá candidato. E nós já estamos então articulando um campo progressista para enfrentar ou a extrema-direita unificada em torno do Matheus Simões, ou a disputa também com o próprio Nicolas ou o Cleitinho, que também se lançou candidato, mas parece que já está desistindo. Então, o quadro lá tende a ser uma polarização do Rodrigo Pacheco, apoiado pelo campo progressista, com mais o centro, uma parte do centrão, e contra a extrema-direita. Deputado, e saindo de Minas, indo para o resto do Brasil, o Kassab, vamos supor que de fato haja uma candidatura do Kassab para a presidência, entre os três nomes, um deles, mas nos palanques estaduais, nas candidaturas para governo do estado, o Kassab, em alguns locais, vai continuar compondo com o governo Lula, não é? Sim, eu tive notícia que, especialmente em alguns estados do Nordeste, eu estava conversando com deputados nossos do Partido dos Trabalhadores desses estados. Vou citar Sergipe, por exemplo. Uhum. Já liberou o PSD para apoio à candidatura do Lula. A mesma coisa lá em Pernambuco,
que é a governadora, né? Raquel Lira. Ela já estaria liberada também para fazer campanha para o Lula. O que lá cria um problema, porque tem o Pedro Campos, prefeito e candidato a governador. Então isso tem criado um atrito, mas o Kassab já liberou para que ela possa apoiar o presidente Lula. Ou seja, ele sabe que uma candidatura lá sem o Lula, nos estados do Nordeste, é muito difícil de ganhar. Claro. Por isso que eu acho que essa articulação que ele faz com esse tanto de gente, eu acho que tinha mais o sentido de pressionar o Tarcísio para ver se o Tarcísio seria candidato, que eu acho que ele não fará sem o Bolsonaro apoiar, e vai acabar, enfim, deixando o PSD nos estados apoiar outras candidaturas, o que seria para Ratinho, para Zema, para esses governadores, apenas uma candidatura, como eu diria, cristianizada, né? Que é o termo que se usava antigamente. Pois é, e quando a gente analisa o Tarcísio em especial, o senhor, na sua percepção, com a sua trajetória, o senhor já acha que, de fato, Tarcísio não será candidato à presidência, mesmo que o mercado, o famoso mercado, tente pressioná-lo para isso? Ele não vai ir contra Jair Bolsonaro? Não vai porque não tem voto. E o bolsonarismo não abre mão de ter o candidato deles. A extrema-direita, ela sabe que a direita, no final das contas, vai a reboque. Como foi na candidatura do próprio Jair Bolsonaro. Então, até hoje, a direita corre atrás do que quer a extrema-direita. E o Jair Bolsonaro sabe disso. E por isso ele colocou o filho dele. De certa forma, nisso ele tem razão. O Tarcísio, a votação foi lá para baixo. E o Eduardo Bolsonaro já chegou próximo à votação que o próprio Jair Bolsonaro tem. Então, se ele é quem coordena esses votos, por que ele vai deixar o centrão, ao centrão, mando de campo? Ele não vai deixar. A extrema-direita não vai entregar isso para a direita dessa forma. E a direita, como não consegue ter um projeto político, vai a reboque da extrema-direita no Brasil. Isso é um problema. Mas é o que tem acontecido. Eles não conseguem ter um projeto e por isso se aproximam sempre da extrema-direita. É o que o Bolsonaro conta e que é o que provavelmente vai acontecer. Ele vai manter o Eduardo Bolsonaro e a extrema-direita vem atrás, ou pelo menos uma boa parte, a direita vem atrás, o centrão vem atrás, ou pelo menos uma boa parte deles, né?